Vamos lá, Breno Monsef, traz o Vascão aí. Vamos lá, a gente ainda vai repercutir 2-1 pro Fluminense. E teve mais uma vez reclamação de arbitragem de um possível pênalti no primeiro tempo e também o gol anulado no segundo tempo. A gente teve bastante reclamação sobre esses lances. E vamos ouvir primeiro o Ramon Dias sobre a análise que ele faz da atuação do Vasco em mais uma derrota nesse Campeonato Brasileiro. No, me parece que el equipo en el primer tiempo no jugó bien. Fuimos superados por la calidad técnica que tienen ellos. Incluso tuvimos un par de situaciones con Pablo. Hay un remate que pega en la mano y podía haber sido penal en el 1-0. Y después tuvimos un par de ocasiones. Tuvimos 3 o 4 ocasiones que le podíamos haber hecho el gol. El equipo en el primer tiempo no jugó bien, no fue agresivo, no presionó. Y en el segundo tiempo mejoramos. Fuimos más agresivos, fuimos más punzantes. Y pudimos tener ocasiones. Incluso tuvimos... Con Ryan tuvo uma situação muito clara para convertir o gol e não fazer o gol. Então tá aí o Ramon que compara as atuações das duas etapas. Também falou da arbitragem, né? Também lembrou das duas chances que o Verratti teve. O gol impressionante que o Ryan perdeu. E também teve o lance do Cleiton, que o Ramon não falou, mas eu lembro. Já na reta final. E ali era para buscar o 2-2. Bom, agora o Vasco tem uma vitória e 2 derrotas. 3 pontos ganhos. É o 15º colocado. Criciúma, Vitória e Cuiabá, que estão abaixo, ainda tem 2 jogos. Então o Vasco também tem que ficar de olho nisso aí. Sequência que vem pela frente. Sábado, Criciúma em São Januário, 4 da tarde. Depois, meio de semana da semana que vem, Fortaleza fora pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. E aí depois 3 jogos em sequência pelo Brasileirão. Atlético Paranaense fora, Vitória em São Januário e Flamengo com o mando do Vasco. São os 3 próximos jogos aí do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, depois de pegar o Criciúma no sábado e também depois de enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil. A arbitragem acabou sendo assunto, né, Vitor? Falei sobre o caso do Ganso, o pênalti, cara, eu não consigo mais entender o que é pênalti, o que não é pênalti quando se trata de mão na bola. Me pareceu sim que era um movimento natural do Manuel, mas era um chute que em um ângulo parece que tá na direção do gol, em outro ângulo parece que não tá. Eu, sinceramente, desisti de tentar entender a regra. Me parece que os árbitros marcam o que eles querem e não marcam o que eles não querem. Existe um argumento para não marcar o pênalti e esse argumento foi utilizado pelo VAR e pelo Wilton. É um argumento que eu não concordo, mas aí não sou eu que tem que concordar. A gente tem que entender que eles estão cumprindo a regra. Para mim, esse lance vai ser sempre pênalti. E a partir do momento que não ficar claro, desse jeito é pênalti, desse jeito não é, vai ser sempre subjetivo. E aí o árbitro vai decidir se ele marca ou se não marca. Me incomoda também a maneira como a linha do impedimento é traçada. É uma imagem extremamente borrada, desfocada. Tá lá o bumbum do Antônio Carlos, aí pega um pedaço do short, não pega um pedaço do outro. A linha não toca no joelho do Verratti, eu não consigo entender, mas eu tenho que acreditar na tecnologia. Agora, a CBF deveria ser mais transparente com essas linhas e usar imagens melhores, né? A gente já evoluiu o suficiente para imagens melhores serem as responsáveis aí pelas linhas traçadas do VAR. Vamos lá, vamos falar do Hugo Moura, que estreou no sábado, entrou no intervalo do jogo, que ele foi para o aquecimento ali com 35 do primeiro tempo. Então já havia o plano do Ramon Dias de utilizar o Hugo Moura. E ele estreou, inclusive deu assistência pro gol do Verratti, de cabeça. A gente vai ouvir o Hugo Moura falando da felicidade dele de estrear pelo Vasco no último sábado no Clássico no Maracanã. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ele estar me dando essa oportunidade de vestir essa camisa. Sim, estou muito bem, quero agradecer ao professor pela oportunidade também. Treinei 1-2 dias com o grupo e estou pronto. Nasci pronto e vamos continuar trabalhando porque o Vasco tem muita coisa desse ano ainda. Então tá aí o Hugo, jogou 45 minutos no sábado, uma assistência, um cruzamento perfeito para a conclusão do Verratti e aí 19 de 22 passes certos. Ele conseguiu acertar a grande maioria dos passes que ele tentou, além de 4 desarmes. O SofaScore, que é aquele site especializado, deu 7,5 de nota para ele. Então uma nota considerada até alta para a atuação do Hugo Moura. Inclusive, ele aproveitou para viajar ontem para Curitiba para fazer a mudança para o Rio de Janeiro. O Hugo Moura que estava no Atlético Paranaense e agora veio para o Vasco, contrato de 3 temporadas até o fim de 2026. O Hugo Moura que já chegou estreando, até na coletiva o Ramon elogiou, falou que ele surpreendeu nos treinos. Você vê que o elenco do Vasco tem poucas opções,
quando o Hugo Moura chega e é disparado Vai o ser melhor titular, jogador do vai meio campo. ser titular. Mas disparado, assim, por muito. Sim. O cara é desacreditado, que a gente falava aqui, que não era uma contratação que empolgava, chegou e tomou conta do meio campo do Vasco de uma hora pra outra. E outra, quando um garoto de 17 anos tem que ser o Decidir. cara pra decidir. E, cara, o que eu vi de torcedor do Vasco criticando o Ryan pelo gol perdido, gente, ele tem 17 anos. Os maiores craques com 17 anos também perdiam gols. O Endrick perde gols até hoje. É hoje. O Vinícius Júnior, no começo, perdia muitos gols. Eu não tô comparando o Ryan com esses caras, não, tá, gente? Eu só tô comparando a idade. Ele tem 17 anos, ele vai errar, gente. Sim. Ele deu uma arrancada absurda e perdeu o gol. Acontece, não deveria ter perdido, mas perdeu. Vocês vão crucificar um garoto. Tá começando uma joia que tem condição de gerar muitos frutos pro Vasco por conta de um gol perdido. Pera aí, gente. Errado é ele tá sendo responsável para resolver os problemas do Vasco com 17 anos, né? O Vasco deveria ter um ponta melhor para jogar. Aliás, o ponta que custou milhões de reais ficou no banco. Nem entrou, né? O Adson. É um investimento errado, né? Nem entrou no jogo. Eu falei muito isso aqui. Não dá pra você ter... O Adson é um jogador que ajuda elencos encorpados. Pra mim é isso. Ele não pode ser o maior investimento na janela. A diferença do Adson Primeiro, com o o maior Peck. investimento o Peck é melhor. Então, Peck é melhor. Você vai ver. O Adson... Peck tava pronto pra jogar no No máximo Vasco. ele ter 20 gols na carreira, ele é atacante, pô. Ele é um jogador que pode ajudar, Não, eu acho. Eu contrataria se eu tivesse mais dinheiro pra fazer outras Mas contratações. ele vai ter que ser um cara ali, reserva, que É isso entra aí. às vezes. Isso aí. Ele não pode Todos- ser a contratação. Todos os atacantes do Vasco, tirando o Verratti, são jogadores que têm esse perfil. É isso. É o reserva que vai entrar de vez em quando. Só que você tem que botar alguns pra jogar. Mas o cara tem que jogar. Alguns vão ter que jogar todos os jogos. O Rossi, cara. O Rossi tá jogando aí, tá titular. Partida Quase horrível. foi embora. Partida horrível do Rossi. Aniversariante do dia. Parabéns, Rossi. Não jogou nada. E por embora, exemplo. né? Enfim. É. Só pra fechar, o Campeonato do Vasco é esse. Vai ganhar um jogo em casa, vai perder pra dois favoritos. O que me preocupa, Aí agora assim- pega o Criciúma, tem que ganhar do Criciúma. Depois vai pegar o Atlético Paranaense, deve perder pro Atlético Paranaense. Esse é o Campeonato do Mas Vasco. vai ter que gente. jogar no limite Pra todos ganhar os do jogos pra Criciúma, ganhar. pra ganhar do Vitória, vai ter que jogar E no não limite. dá pra jogar no limite 38 rodadas. Não, mas os jogos decisivos são esses. Criciúma, Vitória, Atlético Goianiense. E já preocupa, Esses são jogos que o Vasco tem que 3 ganhar. jogos, 2 derrotas. Sim.